Olá, meu amigo! Estou passando aqui para a gente conversar um assunto muito legal. Talvez você está perguntando aí por que estudar oratória. Por que esse assunto? Por que esse tema? O que eu vou ganhar com isso? O que a oratória pode fazer para melhorar o meu salário? Para melhorar a minha qualidade de vida? O que a oratória tem para oferecer para o meu emprego, já que eu não sou um comunicador, não sou um jornalista, não sou um repórter, não sou um professor. Gente, a oratória tem a ver com tudo que está relacionado com a comunicação. Você faz assim, ó, isso é comunicação. Você fala oi para as pessoas, fala bom dia, você pede alimentos, você é alguém que, quando chega no emprego, você cumprimenta os seus amigos. Tudo isso é comunicação. Eu preciso contar para você a minha história com a oratória. A minha história com a oratória é fantástica. Presta atenção que você vai ver que história linda e magnífica que eu tenho com a oratória. Bom, eu já estou falando em público há mais de 20 anos. Quando eu falei em público a primeira vez, eu era uma criança. Sim, isso, uma criança. Eu comecei a falar em público na igreja, na escola bíblica dominical e nos cultos infantis, aqueles grupos infantis que reúnem várias crianças de várias idades e tem uma professora que traz para nós ensinos, para nós trazia ensinos bíblicos. Então foi no meio daquele grupinho que eu comecei a falar em público. Quando eu tinha 11 anos de idade, pela primeira vez eu tive a oportunidade de me comunicar com as pessoas. Pensa em uma emoção que dispensa comentário. Chego, fecho os olhos para falar disso. Eu comecei a falar em público e era uma praça pública, comecei a pregar, a falar para as pessoas, comunicar com as pessoas e eu já, naquela época, com 11 anos de idade, eu já era um vendedor. Eu vendia picolé, sorvete e geladinhos. Meu pai estava desempregado e nós trabalhávamos para ajudar a família. Eu falo nós porque os meus irmãos também fomos criados em 8 irmãos aqui na periferia de São Paulo. E dentro de mim sempre houve um sonho de vencer na vida. Eu mesmo sendo criança, eu tinha o sonho de ter um carro bom, casa boa, padrão de vida, estrutura. Esse sonho sempre esteve em mim, na minha alma. E eu já tinha uma certeza que um dia eu ia conquistar essas coisas. Comecei a falar em público e os anos foram se passando e muita gente começou a me procurar para falar em público. Na igreja eu falava muito. Na rua também trabalhando, porque eu vendia rosa nos faróis de São Paulo, vendia refrigerante e à noite estava na igreja. Quando eu completei os 15 anos, eu já estava viajando para outros estados, outras cidades, para falar para grupos de jovens, grupos de homens. Às vezes reunia muita gente para que eu fosse falar em público. Até aí tudo bem, era legal. Um menino de 15 anos falando. Um menino de 16 anos com essa desenvoltura, essa habilidade de falar em público, as pessoas ficavam boquiaberta. Mas quando eu fui chegando aos 18 anos, 19 anos, as coisas foram mudando. Comecei a receber as críticas, porque houve exigência de que eu deveria falar melhor, deveria melhorar. Aí começou a surgir um grande problema na minha vida, porque geralmente eu estava me relacionando com pastores, professores de teologia, me relacionando com gente de outras áreas ligadas à comunicação que não entendia profundamente sobre comunicação, mas eles eram bons para criticarem a minha comunicação. Lembro de algumas vezes que eu saía dos ambientes, alguém dizia, poxa, você foi muito mal falando, não foi legal, me chamava para palestrar, a sua palestra não foi boa, eu não gostei, eu perdi meu tempo aqui, aquilo me doía muito. Quando às vezes me davam 1 hora para falar, para palestrar, e eu não tinha conteúdo para 1 hora, e depois ia fazer o quê? Ou algumas vezes começava a falar, dava um branco. Ai, meu Deus, que agonia, que desespero. Eu lembro que eu conheci, em uma certa ocasião, um professor, e ele era um professor de teologia, e ele foi me ouvir falar para um grupo de jovens.
Quando eu terminei de falar com aquele grupo de jovens, ele começou a pontuar os meus defeitos, pontuou. Meu Deus, e me entregou. Só que eu tinha uma característica que eu tenho até hoje. Eu nunca retruquei as pessoas, fiquei discutindo e ficava nervoso, ou fiquei nervoso quando alguém procurou me corrigir. Eu sempre recebi a correção. E aquele professor, ele mostrou muitos erros, e disse, olha, eu vou estar dando aula na próxima semana no centro de São Paulo. Ele tinha uma sala onde ele ia dar aula. Eu fui assistir a aula dele. Voltei de lá decepcionado, porque ele não tinha persuasão. A aula dele era muito chata. Ele começava um assunto e não terminava o assunto. Não tinha início, não tinha meio, não tinha fim. Deixava as ideias vagas no ar. Eu saí dali e falei, meu Deus, como pode esse homem me criticar, esse homem mostrar os meus erros, sendo que não está conseguindo ver os erros que ele tem? E eu falei, tem como o senhor me ajudar a melhorar? Ele só soube me criticar, não teve como me ajudar a melhorar. Talvez é o mesmo que você enfrenta aí com a sua esposa, com seus filhos, seus amigos, porque geralmente são aqueles que estão mais próximos de nós, que têm o hábito de nos criticarem e mostrarem os nossos defeitos, mostrarem os nossos erros, e na maioria das vezes não conseguem mostrar para nós como consertar esses erros, como consertar esses defeitos, como resolver essas coisas. Isso me deixou muito triste. Eu lembro que eu já estava com 22 anos e lutando para melhorar. Sabe quando você luta, você se esforça, compra livros? Eu comprei livros de homilética, livros de dialética, eu achei livros sobre a retórica, um livro só sobre a réplica, e fui procurando, e nada de encontrar uma melhora. Procurei quem pudesse me ajudar, e as pessoas que eu procurava não conseguiam me ajudar. Não é porque elas eram ruins, elas não conseguiam. Até que eu me lembro que houve um ano que eu resolvi parar tudo que eu estava fazendo, e eu fiquei com vergonha de mim, vergonha do meu nível de comunicação. Eu fiquei com vergonha de estragar eventos, porque é tão ruim quando você estraga um evento. Você olha o semblante das pessoas, você vê elas decepcionadas. Eu não venho aqui para ouvir isso. Eu esperava mais desse comunicador, eu esperava mais desse palestrante, eu esperava mais desse pastor, eu esperava mais dessa palestra, eu esperava mais desse seminário. Poxa, eu gastei o meu dinheiro em vão de sair de casa, queimei petróleo em vão, perdi o meu tempo vindo ouvir algo que não valeu a pena. Eu via isso nítido no semblante das pessoas, e aquilo começou a me incomodar. Será que isso te incomoda também? Quando você estraga um evento, quando você não vai quando você não vai bem na sua apresentação, quando você deixa a desejar, isso começou a me incomodar. De maneira tal que eu terminava uma apresentação e eu ia para casa, já não dormia bem mais. Eu terminava às vezes de falar, de apresentar um produto, ia tão mal que eu chegava em casa triste, confesso para você, que houve vezes que eu chorei, de tão triste que eu fiquei em ver o meu insucesso, até que pesquisando, eu descobri a oratória. E eu descobri, não foi porque me falaram, eu comecei a entrar em sites na internet e pesquisar a fundo que era oratória. Lembro-me que eu descobri em São Paulo que estava tendo algumas palestras, e eu anotei na agenda todas que tinha e comecei a participar dessas palestras. Comecei a ouvir falar de técnicas de comunicação, comecei a ouvir falar sobre a gesticulação, que eu nunca tinha ouvido isso antes, sobre a importância da postura do comunicador, as emoções do comunicador, que tinha que equilibrar os dois cérebros, os dois hemisférios do cérebro, o esquerdo e o direito. Eu não sabia dessas coisas, o quanto a minha personalidade poderia influenciar o meu discurso, a minha comunicação. Eu fui aprendendo a importância de manter um padrão de comunicação. A minha aparência, o quanto isso ia pesar, quando você tem o seu próprio estilo, quando você sabe cuidar da sua imagem, a sua autoimagem, o seu marketing. Eu comecei a estudar profundamente isso. Cada dia que eu ia estudando, eu ia me apaixonando. Até hoje, quanto mais eu estudo sobre oratória, mais eu me apaixono.
mais eu gosto. E mergulhando nisso, eu estudei, fiz curso, fiz mais cursos, comprei cursos, fiz cursos online, fiz cursos presenciais. Sabe o que aconteceu? Eu não mudei de cidade, eu não mudei de bairro, continuei morando no mesmo bairro. Mas o meu nível de comunicação melhorou. Quando o meu nível de comunicação melhorou, foi nítido. Eu passei a ter avanços profissionais. Profissionalmente comecei a ter avanço. Eu melhorei as minhas finanças, melhorei a minha renda, tudo ficou melhor. E na área ministerial também melhorou. Eu consegui ter mais clareza e precisão na hora de transmitir o que eu mais gosto, que é o Evangelho. Eu comecei a ter mais pessoas me procurando para eu apresentar produtos, para eu fazer divulgação das suas marcas, dos seus negócios. Eu comecei a ter em minhas mãos o que eu não tinha antes: valores, condições, padrão de vida. A minha vida mudou quando eu conheci a oratória. Eu consegui equilibrar melhor a minha emoção, de maneira que de ter controle sobre a minha fala, controle sobre a minha comunicação com o auditório. Tudo mudou, tudo foi diferente. Depois daí eu desenvolvi um curso. Pensa em um curso revolucionário, onde eu peguei aquilo que eu aprendi, coloquei em uma apostila, coloquei em mais DVDs para ajudar as pessoas. E eu desenvolvi um curso de oratória para você. Por que estudar oratória? Para que você também melhore, para que você não fique desempregado, como estão cerca de 15 milhões de pessoas no Brasil. E entre 15 milhões pode procurar, que a maioria tem dificuldade de comunicação. A maioria tem dificuldade de relacionamento. Tem uns que têm dificuldade até de dar um bom dia. Tem outros que têm dificuldade de dizer oi, olá. Como resolver isso? Como vencer a timidez? Lógico, é estudando. Antes de você falar em público, adquira esse material. Outro conselho para você. Antes de você perder o próximo negócio, sim, você já perdeu vários negócios. O cliente sentou com você na mesa, você não fechou, o outro sentou e você não fechou, você está cansado de tantas reuniões sem fechamentos. Antes de você perder o próximo negócio, adquira o curso. Adquira, porque isso vai ser revolucionário para você. Esse curso foi desenvolvido para você. Para quem? Para você que não tem muito tempo, para você que não tem como ir a uma escola porque está trabalhando muito, você que tem família, você que o tempo que tem é pouco, então desenvolvi um curso. Em 3 horas você vai revolucionar a sua carreira. Em 3 horas você vai aumentar o seu salário. Em 3 horas você vai estar apto para fazer o que eu estou fazendo aqui. Em 3 horas. É muito rápido, muito prático e um valor que cabe no seu bolso. Comparando com o resultado, o valor que você vai pagar é quase que insignificante diante da grandeza do conteúdo que você vai adquirir. Você me chama no WhatsApp, também já aproveita, curta o meu canal. Já aproveita, se inscreva no meu canal. Já aproveita e participe dessa grande corrente de pessoas que estão melhorando a sua comunicação. Tudo de bom para você, muita paz, muita saúde e que Deus continue te abençoando muito. Essa é a minha história. O que a oratória fez por mim.